Bem-vindos ao nosso Falando Nisso especial de hoje, nesse canal YouTube, recebendo o nosso amigo de luta, Felipe Santaella. Felipe, querido! Obrigado, professor. Felipe trabalha hoje no Departamento de Saúde Mental, de Álcools e Drogas, no Ministério da Saúde, o DESMAD, pensando, propondo, né, caminhos para a gente pensar a saúde mental no espaço digital. Perfeito. Né? Então a gente está recebendo ele para trocar uma ideia, uma conversa mais ampla sobre o que está acontecendo, o que é mitos e verdades, evidências e fabulações sobre diagnóstico de TikTok, uso de IA para fazer psicoterapia. De fato, os transtornos mentais eles aumentam de forma direta e proporcional com o uso de telas. Né? Tem as coisas do Jonathan Haidt, tem toda uma discussão sobre isso. Né? O Felipe é psiquiatra, terminou a residência, parabéns! Nossa, vitória! Você! R3 na Unicamp, com o meu querido Mário Eduardo Costa Pereira, que já esteve aqui também, né? Faz parte do canal, faz parte dessa discussão que a gente vem tentando estimular, né? Sobre as relações epistêmicas, né? Da psiquiatria, psicanálise, psicopatologia, diversas formas de psicologia, fenomenologia. O Felipe tem um vasto trabalho aí no estudo da fenomenologia. Aliás, parênteses, o Felipe é um pesquisador, cientista, hard science, trabalhou com o Prêmio Nobel de Medicina, ano 2018. 2018, recente, né? Que trabalhou com a pesquisa. Dá uma palha pra nós. O que é isso aí? Não, que antes de fazer psiquiatria, eu queria ser... encarnação passada. Na encarnação passada, que não é tão passada assim, eu queria patologia. Então eu gostava de trabalhar com bancada, laboratório, e aí eu ganhei uma bolsa durante a faculdade de medicina, fiz o Unesp Botucatu, e aí eu fui para a Universidade de Oxford, ganhei uma bolsa, fiquei 3 meses lá, trabalhei com o Prêmio Nobel, em pesquisa básica, eu trabalhava com pesquisa de câncer. E aí, de certa maneira, eu saí da medicina precisa, mais exata, para a medicina menos precisa, que é a psiquiatria, né? Sim. Então deu uma transformada aí de caminho, assim. Não, muito legal, acho que a gente cultiva aqui no canal esse espírito onívoro, essa polifonia, né, de ideias, de métodos, de abordagem, para pensar aquilo que seria o mais interessante para a população brasileira. Conta pra gente do teu projeto, do nosso encontro em Brasília, do que o Ministério está pensando em termos de política pública quando a gente fala em saúde mental e mundo digital. Olha, eu acho que a primeira coisa é que a gente precisa reconhecer que o campo digital ele não é mais uma coisa fora da realidade. Antigamente as pessoas olhavam as redes sociais, a internet, a tecnologia como se fosse um objeto que a gente usa. Então, você usa a internet, aquilo tem o eu digital versus o eu real. E, na verdade, o que a gente foi observando, principalmente através da literatura, mas cada vez mais a gente vê no nosso dia a dia, até na clínica, seja na clínica psiquiátrica, psicanalítica, que é como isso não só molda o sofrimento, mas molda a subjetividade. E aí, de certa maneira, é entender que o campo do digital ele não é uma coisa fora da realidade. E que, na verdade, ele é uma extensão e uma continuidade da realidade e que, de certa maneira, precisa ser disputado do campo de saúde pública. Então, inclusive, também, quando a gente pensa em saúde mental, que é poder olhar também qual que é o objetivo disso. Então, a primeira grande coisa para mim é reconhecer que esse campo é necessário. Então, eu gosto de pensar que, assim, a gente está num momento histórico muito peculiar, porque nesse ano já foi aprovado na Austrália a proibição de redes sociais para menores de 16 anos. Esse projeto de lei já está avançando na Espanha, já tem também isso sendo discutido lá no Reino Unido, no próprio Parlamento Europeu, mas também na Alemanha, que é perceber que, pera lá, essas coisas que a gente achou que eram inofensivas, parece que elas não são tão inofensivas. E parece que não só elas não são inofensivas, não são neutras, como elas podem dar prejuízo. E aí, esse é um debate urgente que se mostrou necessário, que culminou no nosso encontro, que foi o encontro de saúde mental no mundo digital. Eu acho que a primeira grande questão desse evento, né, professor, foi a gente discutir que o campo digital tem várias potencialidades e que elas não são necessariamente positivas ou negativas,
mas dependem de certas coisas que fogem ao nosso controle. Então, quando a gente discute saúde mental no mundo digital, a primeira coisa é olhar que isso molda, né, a nossa subjetividade e o sofrimento, mas também causa sintomas e achados que quando a gente vai no dia a dia na clínica, se a gente não está atento àquilo, a gente não percebe. Um exemplo é a questão das bets, das apostas. Sim. Porque uma coisa que a gente não tem discutido é o quanto essas pessoas que estão desenvolvendo um transtorno, uma ludopatia, um problema de aposta, elas não estão chegando no consultório ou no posto de saúde ou até mesmo, né, nas redes sociais abertamente falando que elas têm um problema. Muito porque esse mundo do digital e essa oportunidade de mudança de vida diz respeito a algo que as pessoas não discutem. Porque parece que é aquela coisa do privado, eu tô ali sozinho com aquele aparelho, mas não é bem assim. Felipe, nessa reunião, que aliás eu achei muito interessante, porque são raros os espaços em que você tem ali representantes da pesquisa de ponta, né, em saúde mental, representantes da luta antimanicomial, representantes das RAPs, dos diferentes níveis, né, de inserção de saúde mental, youtubers, né, professores universitários, né, e todo mundo assim num momento meio incipiente, com uma atitude, vamos dizer assim, um pouco chocante, inédita para mim, que é a gente pode fazer alguma coisa. Pois é. Ou seja, a gente pode participar de um processo de organização do debate científico, do debate psiquiátrico, do debate psicanalítico, do debate em saúde mental, né? Tanto do ponto de vista da formação de novos operadores, quanto do ponto de vista, eu achei essa uma novidade muito interessante, né? Não sei se vocês estão a par, talvez o Felipe possa dar uma explicação mais profunda, mas hoje tem um dispositivo em que você pode apertar um botão nas bets, nas apostas, né, se impedindo de continuar apostando. Pois é. Né? Ou seja, essa ideia de que há sim mecanismos de bloqueio, de mediação para boas práticas, aplicado ali na vida real e funcionando. O resultado a gente já tem alguma... A gente já tem dados impressionantes, assim, Então, se a gente for parar para pensar, a plataforma de autoexclusão, que é uma plataforma centralizada, que foi uma parceria tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Fazenda, já tem mais de 300 mil pessoas que fizeram a autoexclusão, sendo a maioria delas indeterminada. Porque você pode escolher o tempo que você quer. Sim, 6 meses, 3 meses, para sempre. Para sempre. E as pessoas colocaram indeterminadas. Tá. E aí, não só tem essa plataforma, esse recurso, como hoje em dia, pelo próprio aplicativo do SUS Digital, a gente tem vários recursos de teleatendimento para a população que tem uma dependência de aposta. Então, que você vai passar por uma triagem, por uma avaliação, reconhecendo também que como essas pessoas elas não chegam diretamente na clínica, o campo do digital, ao mesmo tempo que ele pode ser algo que vá levar para um problema, para uma relação problemática do jogo, ela também pode ser uma alternativa. Sim. E eu acho que foi legal você comentar também, professor, o quanto que a construção do evento foi para mimetizar o campo digital. Foi por isso então que estava todo mundo ali. Exato, porque a gente quis que fosse uma mesa redonda e a gente ia colocar todo mundo para falar e todo mundo na mesma posição. Porque normalmente, acho que tem uma coisa que é um erro clássico, que é assim, a academia às vezes não conversa com a população, o governo às vezes não conversa com a academia, que não conversa com a população, e a população tá ali. E aí a gente tem essa figura que tem um papel muito central hoje em dia na cultura brasileira, que é o influencer. Né? A gente ignora, mas assim, o Brasil hoje em dia é o segundo país no mundo na Creators Economy, na economia de criadores de conteúdo. É mesmo? É. A gente só perde para os Estados Unidos em número total de criadores de conteúdo. A gente tem quase 4,5 milhões de pessoas trabalhando com internet no Brasil, produzindo conteúdo, seja, por exemplo, fazendo vídeo, seja, por exemplo, vendendo um infoproduto, ou né, trazendo um conhecimento, como você faz aqui no canal há muito tempo, mas justamente com esse objetivo de que a gente está falando de uma economia que não só movimenta dinheiro, mas influencia opiniões públicas, que influencia também medidas governamentais. Se a gente for para pensar, acabou de ser aprovado o ECA Digital, que tá todo mundo chamando... É um grande avanço. É um grande avanço, mas tá todo mundo chamando do quê? Da Lei Felca. Porque a grande... Então, porque... Veio de um influencer. Exato, veio de um influencer que construiu dentro... Né, assim, obviamente, importante falar, ele não era o único a falar disso, já haviam várias pessoas discutindo essa pauta da adultização, né, há muito tempo, até antes do que ele, mas ele combinou com um espaço... Catalisou, né? Catalisou. Tem um caso ali. E não só catalisou, mas assim...
aquilo foi para toda a sociedade. Aquilo, de certa maneira, mexeu no cerne da sociedade brasileira, que todo mundo se movimentou. O Planalto se movimentou, todo mundo se discutiu. E aí o ecodigital é um avanço no sentido de que ele pensa que, quando, por exemplo, eu estava na minha formação como psiquiatra, sempre me interessou muito saber como as pessoas pensam na internet. Então eu sempre pergunto, você conhece o influenciador tal? Você conhece o influenciador tal? O que você acha disso? O que você acha daquilo? E é muito interessante que, independente do diagnóstico, então se eu estou num ambulatório de criança, se eu estou num ambulatório de adultos, se eu estou num ambulatório de gestantes, as pessoas têm uma relação muito próxima com a internet. E a gente não fala dessa relação, porque é uma relação íntima, você acompanhar a rotina da blogueira, aí a blogueira vende um produto, aí você acha que aquele produto é bacana, aí ela fala algo sobre saúde mental, e aquilo que ela fala sobre saúde mental, você pode tomar como uma verdade, ou se você tem um profissional de confiança, alguém que você possa falar, você vai falar sobre aquilo, né? Mas o debate público, ele precisa incluir essas pessoas justamente para pensar criticamente, porque a gente não pode esquecer que existe uma responsabilidade no comunicar. Quando eu estou aqui produzindo conteúdo, eu estou falando como psiquiatra, mas eu também estou falando como uma pessoa que está tendo uma mensagem que vai atingir diferentes pessoas. Então eu gosto que ela fala assim, a pessoa, isso aqui é um mesa cash, aqui é só uma conversa. Não existe isso. Porque se fosse uma conversa, não estaria sendo transmitido. Sim. Não estaria sendo vinculado. Não, e você tem esse efeito, né, imprevisível, que estamos aqui numa conversa, tem quantos? Tem 15 pessoas assistindo. Legal, é uma conversa familiar. De repente tem 200 mil pessoas, tem 1 milhão de pessoas replicando aquele conteúdo. Então você tem uma indeterminação entre é uma fala privada de um grupo específico ou é uma fala que pode ganhar uma atração que tem valência política, que tem como o caso que a gente tá mencionando. E não só isso, quando a gente pensa também que não é só uma questão do esforço, né? Porque às vezes a ideia do empreendedor agora também pega a ideia do influenciador. É só você se esforçar, postar vídeo todo dia, aprender a fazer um gancho viral e aí vai dar certo. Mas não é isso. Porque também existe o algoritmo. E o algoritmo, a gente não tem clareza de como ele funciona. E aí que entra as questões, por que é muito importante a gente alinhar isso com a luta antimanicomial, alinhar isso com a pauta dentro da RAPS. Que é a ideia também de que o campo digital, ele tem interesses. Sim. E esses interesses não necessariamente são interesses da saúde pública. Não é necessariamente o interesse daquilo que a gente pensa numa perspectiva de saúde mental. E a gente viu isso, lamentável, né? Quer dizer, plataformas como o Instagram, cientes de dados, vamos dizer assim, de valência negativa em saúde mental e não tornando isso público. Pois é. Né? Ou seja, aí, propositalmente retendo uma informação, né? Na medicina tem essa ideia, né? Divulgar aquilo que é nocivo, né? Contrariando essa ideia, né? Então, uma coisa que eu gostei no encontro lá em Brasília é que tinham representantes também das plataformas. Perfeito, né? perfeito. Ou seja, a gente percebe como é que se pensa também do outro lado. Exato. A gente teve a presença do pessoal do YouTube, né? Do YouTube, né? Com a gente. E aí, o que foi legal foi justamente a gente ver também como também existe um interesse público nisso, assim, porque também é isso, né? Quando a gente pensa as plataformas, não adianta entrar no maniqueísmo, é do bem ou do mal. Assim, é algo que faz parte da realidade. A tecnologia faz parte da nossa realidade. Ela virou mais, né? Então eu gosto muito, né? Da visão da própria Lúcia Santaella, né? Sim. Que é a visão. Sua tia, aliás, minha querida, foi minha professora, trabalhamos juntos na semiótica. Lúcia, um abraço. E que ela fala, né? Que a tecnologia ela é uma extensão do nosso corpo. Eu dei uma aula agora para uns alunos de estudante de medicina, né, na Liga de Saúde Mental e Psiquiatria na PUC, em São Paulo, mas em Sorocaba, né? E eu tava falando, quantas pessoas aqui sentem que falta uma parte da roupa quando você sai de casa sem celular? Que é isso, assim, é como você se sente exposto, está faltando, porque aí vem esse senso de urgência e tudo mais. E aí quando a gente vê a mudança de lei, né, que teve, por exemplo, de não poder usar mais celular na escola, eu lembro que uma coisa que me ficava preocupado era isso, assim, as pessoas vão ter sintomas de abstinência, vão ter coisas do tipo. E, na verdade, o que a gente viu foi que, na verdade, explorou outras realidades. E teve aquele efeito cinto de segurança. Né? Eu vivi uma época em que não se usava cinto no carro. A hora que veio a lei, todo mundo falou, não vai pegar, isso vai gerar uma revolução. Em 3 semanas, a pessoa falou, gritou um pouquinho, mas aceitou e passou a fazer parte da vida da gente. Mas eu queria dividir nossa conversa aqui, que são tantos assuntos, né? Em 2 capítulos. Primeiro, né,
como é que a vida digital, as experiências digitais, elas podem ser, como você está falando, né, apropriadas pelo nosso sistema unificado de saúde, né, o SUS. Né? Como é que a gente pode se beneficiar? Né? Então, consultas à distância, digitalização dos CAPs, né, especificamente saúde mental. E a segunda consideração é que vamos falar das ilusões, das dificuldades que a experiência digital traz. Perfeito. Né? Então, é isso que você está falando. Hoje, jovens brasileiros têm essa, vamos chamar assim, um sonho de, eu vou trabalhar como influencer. E a gente que conhece um pouco os influencers vê que a deterioração da vida mental é a regra. Pois né? é. Porque você cria um personagem, começa a ficar dependente desse personagem, o algoritmo muda, você não quer mais falar daquilo, aquilo provoca efeitos de passagem para o mundo público, você se torna uma pessoa conhecida, isso devasta vidas. Exato. Né? Então, duas partes. A primeira parte, eu acho que é assim, quando a gente pensa, né, no Sistema Único de Saúde, eu gosto de dizer que assim, quem fala mal do SUS não reconhece o valor que ele tem na nossa existência, porque a gente está falando de um país que não só é continental, mas que tem realidades muito diferentes. A gente está aqui agora gravando em São Paulo, né, eu sou de Campinas, mas a gente está falando de um sistema único que funciona também dentro ali da população ribeirinha, dentro das populações originárias do nosso país também. E isso, né, então, pelo sistema fluvial, por todos os recursos que a gente tem. A digitalização, ela vem de duas formas. Primeiro, com a unificação de sistemas, então para a gente gerar dados. Né, o Brasil, quando a gente para pensar o SINAM, que é de notificação, as pessoas falam assim, por que a gente precisa colocar o CID, né, no tudo mais? Porque isso são dados que permitem a gente ter diretrizes de política pública. E de epidemiologia. Exato. Hoje a medicina, as políticas públicas dependem de evidências que vêm da epidemiologia. Exato. Né? E aí quando a gente vê a nossa campanha de vacinação, a forma como ela chega, e aí que entra esse outro ponto. Com a saúde mental, a gente tem um recurso da teleconsulta que a gente permite com que tenha centros especializados, mas onde a gente possa também estar inserido dentro da comunidade para que aquilo faça uma conexão com a RAPS. Quando eu falei para você do teleatendimento para pessoas com problema de apostas, que está rolando pelo aplicativo do SUS Digital, é muito bacana porque um dos trabalhos que está sendo feito em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, um dos trabalhos que eles chamam de navegador é uma pessoa que vai ligar essa pessoa à RAPS do território. Então é a ideia de que não é que você está fazendo um teleatendimento e aquilo está te tirando da sua realidade. Substituindo por uma relação remota. Exato. É usar o digital com o melhor dos seus cenários, que é o quê? Trazer para a realidade o material daquela pessoa. Então, o que eu acho que esse é o grande ponto. O digital permite, por exemplo, com que a gente tenha se conhecido, que eu tenha acompanhado o canal, né? Yes, YouTube! Na linha de frente, né? Porque eu trabalhava como médico lá em 2020. E aí, ao mesmo tempo, isso ser uma ponte para o real. Ser uma ponte para a vida das pessoas. E não só quando a gente pensa em teleatendimento, mas a gente pensa em tecnologias que possam servir de assistência para dados, para pesquisa científica, para acolhimento, mas principalmente também para diretrizes, né? E quando a gente pensa de que é um campo que não está, que de certa maneira ele está em eterna transformação. Outro objetivo, alinhando com a segunda pergunta, é por que isso é importante o governo discutir isso? Porque quando a gente fala dessa questão da população que está cada vez mais produzindo conteúdo, saiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos mostrando que 10% dos produtores de conteúdos nos Estados Unidos têm ideação suicida. 10%. 10%. Um em cada 10. Um em cada 10 influencers. Tá, e aí é uma relação direta? Quer dizer, o Zotelas ficou doente, o Zotelas acentua o transtorno? É que aí que entra uma questão de especificação desse trabalho, que assim, a gente está falando do dobro do que é a população norte-americana, então a ideação suicida, né, em torno de 5% lá. Só que, qual que é a grande questão? Quando a gente pensa essa questão do eu digital, a gente pensa que a pessoa que trabalha com isso, ela fica refém de várias coisas. Então, quando eu falei do mercado de economia dos criadores de conteúdo, a gente esquece que ele fica concentrado numa pequena parcela e que agora, cada vez mais, a grande parcela tá sem nada. E aí, eu dou um exemplo que eu gosto de pensar, o BBB, né, o Big Brother. Quando começa o fenômeno da pandemia, onde as pessoas vão pro BBB pensando já no segundo momento em virar influencers, o que a Globo faz? Ela faz assim, agora a gente pega você não pode nem vender
pegar um cheeseburger para trocar por like. O que tem que fazer é a gente controla o contrato. Por quê? Porque a ideia de que você vai virar um influenciador, você vai ganhar um dinheiro fácil, você vai vender coisas, vai divulgar coisas, e aquilo vai ser uma realidade. Só que o que a gente vê é que a maioria das pessoas nunca chegam a isso. Elas usam inicialmente por uma suplementação de renda, pensando justamente nessa questão da realidade também brasileira, onde grande população não está num trabalho registrado, e aí que a pessoa vai, não, eu vou fazer um bico aqui no digital, vamos ver o que isso aqui vai dar, etc, etc, e aí vira como uma alternativa. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui para a Alemanha, foi quando eu falei para eles que quase todo mundo que eu conheço na medicina hoje em dia produz conteúdo. Sim. Tem uma página no Instagram, faz videozinho, às vezes faz um videozinho dançando, você tem ansiedade, papapá. Não, e na psicanálise, na psicoterapia, você mudou completamente o cenário, porque você vai num congresso, tem lá alguém dizendo como é que você monta a sua página, porque sem a sua página, sem você dizer, você não consegue pacientes. Né? Não, e aí fica essa ideia de que você não precisa ser bom, né? Eu gosto. Eu tenho uma discussão, eu acompanho, né, também o seu canal, mas o da Ana Sui também, que ela fala há muitos anos já, quando a galera começava a perguntar exatamente isso pra ela. Assim, como que você faz pra ter um canal? Como que isso faz e tudo mais? E aí, esquece que tem todo um percurso teórico, prático, de construção, de comunicação, que não é uma coisa da noite pro dia, né? Então, assim, às vezes dá essa sensação de que é uma coisa mágica, porque, de fato, a vez ou outra aparece alguém que vai lá, faz uma coisa viral e a pessoa, estoura. Sim. Só que isso é a exceção. E aí cai num conto meritocrático, que é, a pessoa vai lá, produz material, que é um material que vai ser disponibilizado de graça, mas que é aquela coisa, te prende ainda mais naquilo. É verdade, mas nas psicoterapias, a gente tem um efeito que são os picaretas. Pois é, não, sim. São os cursos picaretas, as formações picaretas, que você não sabe de onde vem, para onde vai. E isso tem um impacto grave. São milhares de pessoas procurando, né, dentro do seu momento de sofrimento, profissionais que estão referendados, porque, bom, tem 500 mil seguidores, tem 100 mil seguidores, então eu vou fazer psicanálise porque eu vou perder 30 quilos. A pessoa está dizendo isso. Psicanálise, constelação familiar, tudo junto, quer dizer, uma hibridização nociva. E aí, como é que a gente faz com isso? Então, aí que entra várias camadas que eu olho, que a primeira delas é o seguinte, a gente tem esse fenômeno que é essa questão do poder de autoridade. Então, tem essa sensação de que a pessoa que tem muito seguidor é necessariamente uma autoridade. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, a gente está tendo muito, acompanhando essa discussão do conteúdo Red Pill, né? Então, por exemplo, que tem várias pessoas que produzem esse tipo de conteúdo que estão vendendo... ódio? Não vendendo ódio, mas vendendo curso pra, tipo, como as mulheres têm que se comportar pra você conseguir um homem, pra você ser uma mulher de valor, etc, etc. E qual que é a grande questão? É um desespero, né? E aí, não só um desespero, mas que vai tentando pegar fragmentos da realidade do sofrimento psíquico das pessoas e torna elas como verdade. Então, eu gosto de dizer, teve uma situação que pra mim me chamou muita atenção, eu falei assim, pô, eu acho que eu tenho tal diagnóstico, uma amiga chegou pra mim, eu acho que eu tenho tal diagnóstico porque apareceu o vídeo pra mim. E porque se apareceu o vídeo, isso é verdade. Tá. Então, o algoritmo trazer algo é aquilo que é a verdade, que é algo que não está alcançado por mim. É o outro, né? Te mandando uma mensagem das estrelas, só que bem do digital, né? E aí que entra, alinhado com a questão da RAPS, que é essa ideia também de a gente pensar que como essas subjetividades estão sofrendo, mas também como essas pessoas que estão querendo entrar no mundo digital, ou que também que já têm sucesso e tudo mais, também tem essa fragmentação. Porque hoje em dia não basta mais você ser uma pessoa técnica, você tem que mostrar a sua realidade, você tem que mostrar um pouco de quem você é. Eu tenho que, né, eu tenho que mostrar meu gato, eu tenho que brincar com meu gato, entendeu? Porque aí isso vai gerando uma aproximação e aquilo torna necessariamente algo bom naquele público específico, porque também se foge para outro público... Exatamente, entre os cachorreiros não vai funcionar, mas entre os cachorreiros sim. Exato. E aí que entram nesse elemento que para mim chama mais atenção, que é, a gente não pode só ignorar o sofrimento psíquico de quem está produzindo conteúdo, mas também a gente não pode ignorar também de quem está consumindo, mas também, de certa maneira, como isso afeta a nossa clínica. Afeta a clínica psicanalítica, a psiquiátrica. Isso que você falou da picaretagem, tem uma frase muito comum na residência médica, né, que você comentou sobre isso, que é assim, só faz residência quem não se garante no Instagram. Pois é. A que ponto chegamos? Exato, que é essa a ideia, porque, por exemplo, se você garante no Instagram, você consegue, né, você vira o médico ortomolecular, integral e tal, vai vender soro da imunidade, essas coisas que tudo não existe,
Mas aí entra como suprindo a demanda, que é a fragilidade das pessoas. Sim. Então a gente tem vários papéis. Então quando eu estava falando das camadas, a primeira delas é a gente pensar qual que é a responsabilidade de quem está produzindo conteúdo. Sim. O que você acha da ideia, né? Quer dizer, me parece muito ruim querer censurar que a pessoa, que tem essa prática, que tem... Seria um epistemicídio, né? Dizer assim, só pode falar se for assim. Mas, por outro lado, o que você acha da ideia de a gente credenciar os youtubers? Dizer, olha, você não está falando tanta bobagem assim, então põe lá uma marquinha, esse aqui está credenciado no Sistema Nacional de sei lá o quê. Então, eu acho que essa ideia, por que eu acho que ela é tão, ao mesmo tempo, tão interessante, tão perigosa quando a gente para pra pensar em saúde mental? Porque quando a gente fala, por exemplo, de desmentir fake news de vacina, é uma coisa, é uma verdade cartesiana, né? Então, assim, a gente sabe o que a vacina faz, a gente sabe qual que é a questão. Agora, quando a gente vai olhar a saúde mental, a gente tem vários referenciais teóricos. Então, quando a gente fala, por exemplo, o referencial teórico da psiquiatria, você pode falar sobre psiquiatria de diferentes posições. E todas elas serem cientificamente corretas. Não, aquelas que não têm evidência também? Não, eu acho que essas têm. Enfim, tô brincando, gente. Não quer dizer que qualquer coisa vale, mas como é que a gente lida com isso? Exato, e também aí que entra outra discussão, que é uma discussão que eu fico pensando, né? Agora virou moda falar sobre método científico, porque tá tendo a discussão da polilaminina, né? Mas assim, quando as pessoas descobrirem os estudos de saúde mental e como que a gente pensa as evidências científicas em saúde mental, aí a gente vai ver outro problema, que a gente já está discutindo quando a gente discute psicanálise é ciência ou não, essa pauta aí que já é over, né? Mas assim, o que eu penso é que a gente pode olhar dessa maneira e, de certa maneira, ter um papel entre pares. Eu acho que é uma coisa que a gente não precisa necessariamente ser um órgão regulador, porque aí dá margem para pensar que isso é uma censura. Mas se a gente tem uma conectividade entre pares, um coletivo entre pares, por exemplo, que é uma ideia com a qual a gente possa construir. Porque aí a gente usa diferentes referenciais teóricos da psicoterapia, da saúde mental, mas não necessariamente um é mais certo, outro é mais errado. São apenas complementares. Eu acho que isso combina muito com um artigo muito legal do Felipe sobre injustiças epistêmicas na população de saúde mental afro-brasileira. Pois é. Fala um pouquinho do artigo? Do artigo. Eu escrevi em colaboração com um amigo meu, pessoal, um professor José Eduardo Porcher, que é um professor da Federal Rio Grande do Sul, de filosofia. E o trabalho das injustiças epistêmicas é pra gente pensar também que o que é injustiça epistêmica, né? É quando você, de certa maneira, ou não tem o conceito para você falar. Então, há 100 anos atrás, uma mulher ficava deprimida pós-parto, não existia o conceito de depressão pós-parto. Então ela não tinha aquela informação. E tinha uma moralidade contra ela. Exato. Você não é boa mãe. Exato. E aí isso instruiu uma justiça epistêmica hermenêutica. Agora, tem um outro tipo de injustiça epistêmica que diz respeito ao testemunho. Então quando a gente fala do mansplaining, o próprio gaslighting, o próprio racismo, que é a ideia, né, quando a gente discute, né, por exemplo, o material da Isildinha, quando a gente discute a questão do inconsciente, né, os materiais de Frantz Fanon também para pensar como o inconsciente também é colonizado, que é essa ideia de que o relato da pessoa não é levado a sério, que é uma coisa muito comum na psiquiatria. A gente acha que a psiquiatria é uma coisa só uma coisa de sintomas, mas tem uma interpretação. E aí quando a gente pensa que como a gente olha para determinadas populações do nosso país e pensa os diagnósticos delas, e pensa as experiências delas. As experiências afro-brasileiras, quando a gente fala incorporação dentro dos terreiros, ou, por exemplo, a vivência dos pancararus, né, a população indígena, nativa ali, né, da região próximo... Pernambuco até Maranhão. Pernambuco até Maranhão, exatamente. O que é? Como que eu posso olhar a experiência de uma outra epistemologia, usar o meu referencial epistemológico e dizer que aquilo é uma verdade. E aí quando a gente pensa o digital nisso tudo, se entrelaça porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma potencialidade, a gente pode estar silenciando essas populações. E junto com isso, diminuindo o potencial da eficácia simbólica. Exato. Ou seja, do ritual toré de um lado e do ritual digital do outro. Ou seja, tem uma confrontação em que os dois perdem, né? E porque ninguém se reconhece no sofrimento do outro. E usar, né, que eu acho que esse é o fundamental, porque qual que é a grande sacada para mim? É que da mesma forma como a gente usa, né, dentro dos estudos antropológicos,
o outro, mas não como um outro, como algo observável, mas algo que dialoga comigo, o digital também é isso. Não é só algo que eu observo, mas é algo que também dialoga comigo. Que eu crio, que me cria e que vai me produzir transforma. uma relacionalidade. Exato. E que me transforma. E que me transforma, inclusive, do ponto de vista do sofrimento. Sim. Mas da potencialidade, né? É a tese, né, lacaniana. Né? A linguagem, ela transforma o sujeito, ela cria e descria sintomas. Né? A linguagem é essencial também, o comportamento e a consciência, mas acho que isso é uma renovação muito bem-vinda para a concepção mais tradicional, que está em crise, né, em saúde mental. Felipe, estamos juntos. Outras conversas virão, né? Será uma tarefa aí para qual a gente chama os youtubers. Alô, gente, quem vocês que falam aí de saúde mental, que têm ideias a respeito, vamos se conectar, vamos conversar, né? Para chegar em alguns consensos, né? E também alguns dissensos. Então, para mais fragmentos de saúde mental digital, clica aqui no Aqueron Tamovevo. Ele é grego, mas ela fala YouTube também.